Fala galera, hoje estarei falando aí sobre a Copa do Mundo. Vai ser a primeira série no meu canal, falando aí sobre a história do campeonato mais importante no mundo futebolístico, que é a Copa do Mundo, que começou em 1930. Beleza, Benivaldo? Então começa a falar aí sobre o contexto, né, da Copa de 1930. Como é que era o contexto geográfico, a questão aí das polêmicas que envolveram aí os dois finalistas da Copa do Mundo de 1930, que foi a primeira Copa, né, que foi as seleções sul-americanas, Uruguai e Argentina, tá? Envolvendo a questão aí do cantor Carlos Gardel, envolvendo a questão da bola, beleza? Então, manda aí, ver aí. Comece então aí, Benivaldo, falar sobre esse assunto e não perca tempo, tá? Passa o conhecimento futebolístico para os seus ouvintes, né, para os seus inscritos, porque se tem um canal que tem muito conhecimento sobre futebol, é o seu canal, beleza? Então vamos que vamos, porque queremos aprender mais sobre futebol, porque esse é o canal certo para você aprender sobre o esporte mais praticado no mundo, que é o futebol, beleza? Então vamos que vamos. Aqui no meu canal, coisas sobre futebol que você não sabia. E hoje eu quero começar aqui uma série no meu canal, falando sobre a Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo começa agora dia 20, lá no Catar. O primeiro jogo vai ser os donos da casa, o Catar, contra a equipe sul-americana, o Equador, dia 20. O Brasil vai estrear dia 24, às 16 horas, contra a Sérvia. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Só que esse ano nós vamos conseguir o Hexa, ok? E hoje eu quero então começar com essa série sobre a história da Copa do Mundo, falando sobre a primeira Copa do Mundo. Então a primeira Copa do Mundo, em 1930, foi aqui na América do Sul, no Uruguai, cuja capital é Montevidéu. Lá que começou então a Copa do Mundo, o campeonato mais importante no mundo, né, de futebol. Então, o Brasil já ganhou 5 títulos da Copa do Mundo: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. E o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo. Então vamos lá para o que mais interessa. Uruguai, o país do futebol no início do século XX. Interessante que o Uruguai, o time aí do Arrascaeta, que hoje é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. No início do século XX, assim que começou o futebol, era considerado o país do futebol. O Uruguai, então, era a grande potência mundial no mundo futebolístico. Só para você ter ideia, o Uruguai, antes de começar a Copa do Mundo, organizada então pela entidade máxima do futebol, a FIFA, o Uruguai já tinha ganhado 2 títulos olímpicos, 1924 e 1928. E já tinha ganhado aí 6 Copa América, 1916, 1917, 1923, 1924 e 1926. Olha só então a seleção celeste, tão como era a seleção celeste, era considerada aí um bicho-papão das seleções, da América do Sul, e também, por que não falar das seleções da Europa. O Uruguai era a grande potência do futebol mundial, por ser o país do futebol na época, ser a grande potência no mundo futebolístico. O Uruguai então é escolhido pela FIFA para ser a sede da primeira Copa. Então a primeira Copa foi no Uruguai. O contexto geográfico na época da primeira Copa de 1930. Então, o que acontece? Quando foi organizada aí a primeira Copa, no Uruguai, como eu já havia mencionado, por ser o país do futebol naquele contexto, naquela época, o contexto ali geográfico, a questão do transporte era muito complicado. Os times da Europa, que foram convidados para participar da primeira Copa, só tinha como ir para o Uruguai, para a América do Sul, por meio de navios. Não tinha como vir de avião, ainda não existia estrutura. Não havia outro transporte que não fosse transporte marítimo. E, só para você ter ideia, da Europa para o Uruguai levaria mais de 30 dias de navio. Então, a grande parte das equipes europeias, das seleções europeias, não quiseram ir para a primeira Copa.
Então vieram a Bélgica, Iugoslávia, a Romênia e a França. Só vieram 5 seleções da Europa para a primeira Copa. Preparativos da Copa do Mundo de 1930. Olha só que interessante. Geralmente, quando vai se sediar a Copa do Mundo em um determinado país, quando chega aí faltando quase um ano para começar a Copa, o país sede já tem que estar com toda a estrutura pronta, né, para oferecer aí esse campeonato que é o mais importante do mundo, né, no que tange aí a questão do esporte futebolístico. Só que quando começou a primeira Copa do Mundo lá no Uruguai, as obras só terminaram durante a realização da Copa, ou seja, a Copa já tinha começado e as obras ainda não tinham sido concluídas. E para se realizar essa primeira Copa no Uruguai, foi então que se construiu o Estádio Centenário, que fica na capital, que é Montevidéu, né, o grande estádio aí, Centenário. E quando fala de Montevidéu, eu fico bastante entristecido, porque foi lá que o Mengão perdeu para o C Mundial, né, o Palmeiras, a Copa da Libertadores em 2021. Mas, mudando de assunto, primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo. Olha só que interessante. Primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo foi do jogador apelidado Preguinho, jogador do Fluminense, do Clube Carioca, que também, diga-se de passagem, o Fluminense era um dos maiores clubes aí no início do futebol aqui no país do futebol, né, que hoje é o país do futebol. No início do século XX era o Uruguai, mas hoje quem manda no futebol é o Brasil. E o Preguinho então foi o primeiro jogador brasileiro a marcar um gol na história da Copa do Mundo. O pai dele, o Coelho Neto, escritor famoso nessa época, falava que ele era mais conhecido por ser pai do jogador, né, Preguinho, do que pelo fato de ele ter sido escritor. Então você já vê a questão que o brasileiro realmente tem mais conhecimento sobre esporte do que cultura, né? Beleza, né? Então a sua estreia, né, na Copa do Mundo, a seleção canarinho, né, ela perdeu aí para a Iugoslávia de 2-1 com um gol do Preguinho. As polêmicas na final da Copa do Mundo de 1930. Olha só as polêmicas que surgiram nessa primeira Copa. A final da Copa do Mundo, ela foi entre as duas seleções sul-americanas, né, Uruguai e Argentina. Então, quem foi para a final nessa primeira Copa? A Uruguai, né, os donos da casa, e os hermanos, né, Argentina. Lembrando que a Argentina tem 2 títulos mundiais, 1978, Copa essa que foi feita na sua própria casa, e como já dizia, né, Copa essa que foi feita para a própria Argentina ganhar, porque teve muito roupa ali nessa Copa, mas depois eu posso até falar sobre ela. E a Copa de 86 com o gol do Diego Maradona, né, Dieguito, gol de mão, né? Ou se tivesse o VAR naquela época, a Argentina não teria sido bicampeã. Ok, mas vamos prosseguir aqui. Então nessa final, as duas seleções aí da América do Sul, então foram ali se enfrentar. E teve 2 polêmicas, olha só. A primeira polêmica envolveu o famoso cantor de tango, né, o rei do tango, considerado naquele contexto ali, que era o Carlos Gardel. Havia uma briga entre os uruguaios e entre os argentinos, se Carlos Gardel ele era uruguaio ou se ele era argentino. Para os hermanos, né, portenhos, argentinos, ele era argentino. Já para os uruguaios, ele era uruguaio. Mas depois foi descoberto um documento, né, sobre a terra natal do Carlos Gardel, e hoje todo mundo sabe, historicamente, que ele era francês. Ele nasceu na França, foi viver no Uruguai e depois passou ali também a viver na Argentina. Os hermanos argentinos, um trecho aqui desse livro, onde corrobora isso que eu estou falando. Almanaque dos Mundiais, tá? Os mais curiosos casos e histórias de 1930 a 2006. Então esse livro aqui vai estar aí na descrição, né, para você, caso queira adquirir esse livro aí, tá, pela Amazon, vai estar aí um link para você comprar. Então aqui nesse livro fala o seguinte, na página 30, tá, sobre essa polêmica do Carlos, né, do rei do tango aí,
Carlos Gardel. E aqui fala, ó, na antevéspera da decisão, o cantor Carlos Gardel, 42 anos, o rei do tango, visitou as concentrações da Argentina e do Uruguai e entoou as suas canções para as delegações dos dois países. O simpático gesto revoltou a Argentina, onde Gardel, o artista mais famoso do país, olha só, hein, que era o mais famoso naquela época lá, sabendo que a Argentina também é um país do tango, né? Era considerado patrimônio nacional, embora fosse francês de nascimento. Já os uruguaios acharam tudo normal, porque o tango é a música tradicional de ambos os países. Os argentinos não gostaram de que o Carlos Gardel, adentrou na concentração da seleção celeste, e ali cantou, porque para os hermanos o Carlos Gardel era argentino e era considerado ali o patrimônio cultural dos argentinos, assim como o Pelé é o nosso patrimônio futebolístico, já que ele é o rei do futebol. Então essa foi uma das polêmicas. Tem uma parte na música da Sociedade Alternativa que também mostra essa discussão. Outra polêmica surgiu também. Antes de começar a final entre a seleção uruguaia e a seleção argentina, houve uma discussão, e essa discussão aí fez com que o jogo atrasasse 15 minutos. E por causa da bola, qual a bola que seria jogar nessa partida, nessa grande final aí, que foi a primeira final da história da Copa do Mundo. Era a bola que era jogada no Campeonato Uruguaio, ou era a bola que era jogada na Argentina? A bola que era jogada no Uruguai era importada da Inglaterra, e a bola que era jogada no país argentino era de fabricação própria. Então, os uruguaios queriam que fosse a bola que já era jogada no seu país. Os hermanos, pelo contrário, não, queria que fosse a bola da Argentina. E aí então a comissão organizadora da Copa, a FIFA, então decidiu ali que no primeiro tempo seria a bola da Argentina e no segundo tempo seria a bola do Uruguai. E o que aconteceu? No primeiro tempo a Argentina saiu ganhando por 2-1 e no segundo tempo a seleção celeste virou o placar e conseguiu ganhar por 3-2, ou seja, conseguiu se consagrar campeã da primeira Copa em seu próprio país. Aí vem a grande questão, vem a grande pergunta. Será que a bola, o tipo de bola, ela influencia o resultado da partida? Se a bola aqui que é jogada no Campeonato Brasileiro, que é da Nike, se ela for jogada lá, se ela for usada na Copa do Catar, será que o Brasil tem mais chance de ser campeão, ser hexacampeão? Comenta aí no vídeo sobre essa polêmica, essa questão. Uruguai, campeão, e o gol do título da seleção celeste, da seleção uruguaia, foi de uma pessoa que chama atenção. Ele era manco, ele é o Manco Castro, mas só que vamos saber o que é manco para os uruguaios, na língua castelhana. O gol do título do primeiro campeão da Copa do Mundo foi do Héctor Castro, e ele não tinha uma das mãos. O termo manco, em castelhano, é aplicado para quem tem deficiência nas mãos. O contrário, no português, na nossa língua, manco é uma pessoa que tem problema nas pernas, e não problema nas mãos. Ou seja, não é uma pessoa, aqui no Brasil, manco não é uma pessoa que tem uma das mãos amputadas. Galera, se inscreva no meu canal aí, dá um like, tem muita gente assistindo meus vídeos, mas não estão dando like nem se inscrevendo. Então no próximo vídeo estarei falando sobre um outro assunto relacionado aí à história da Copa do Mundo, tá? Então, obrigado galera e até mais.